E o versículo do dia hoje, que está aí no cartão, é o quê? Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. É o tema da mensagem de hoje. O livro sagrado diz assim: E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. Amém? Hoje eu quero falar com você dentro desse versículo do dia, que é o mesmo versículo do cartão, que para viver dias melhores, você precisa se lembrar da promessa de Deus. Você quer viver dias melhores? Você tem que estar sempre se lembrando da promessa de Deus. Na Bíblia, existe mais de 8.000 promessas contidas no livro sagrado. São muitas promessas. O apóstolo Paulo disse que as promessas de Deus, elas têm o sim e o amém de Deus. Significa que todas elas têm aprovação divina, têm aprovação do Senhor. E nós precisamos nos apegar a estas promessas do Senhor, nos firmar nessas promessas. E não podemos nos esquecer delas. No livro de Eclesiastes, a palavra de Deus nos alerta acerca disso. É preciso que nós estejamos atentos aos mandamentos de Deus, porque eles vão guardar a nossa alma. Essas promessas de Deus vão guardar a nossa alma, vão guardar o nosso coração. E esse texto fala exatamente sobre isso. Presta bem atenção, que isso aqui é para você. Israel viveu 430 anos escravizados lá no Egito. Na verdade, boa parte desses 430 anos não foi de escravidão. Foi parte deles. Mas por quê? Bom, quem é que era governador do Egito nessa época? Era José. José do Egito. O José era um homem muito, muito abençoado. Por causa de José, Deus abençoou o reinado de Faraó. Mas aí, o que aconteceu? Nesse tempo, o povo de Israel viveu uma certa fartura no Egito. Viveu um certo tempo razoavelmente bem. Mas quando José morre, levanta-se um faraó que não conhece José. Que não conheceu José. Aí, esse novo faraó, ele olha para o povo de Israel e vê o povo de Israel crescendo, se multiplicando, e diz assim: espera aí, esse povo está muito grande. Se houver uma guerra, uma rebelião, eles são mais fortes do que nós vamos destruí-los, e vão nos destruir. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar fardos pesados sobre eles. E começou a escravidão. Eles tinham que trabalhar para construir, fazer grandes construções para Faraó. Começou aquela escravidão. A escravidão foi tanta, irmão, tanta, que chegou a esse momento aqui que nós lemos, ó. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Agora é o que diz: e tenho ouvido o seu clamor. Aqui que está o segredo de tudo. Enquanto eles estavam vivendo uma vida talvez até um pouco razoável, porque não tinha perseguição no Egito até então, eles haviam se esquecido que o Egito não era o lugar deles. Deus tinha um lugar muito melhor do que o Egito para eles.
Que lugar era esse? Era a terra de Canaã. A terra de Canaã era a terra muito melhor do que a terra do Egito. Então Deus permite que eles sofram uma perseguição no Egito, para que eles se lembrem do quê? Da promessa do Senhor em relação à terra que Deus tinha preparado para eles. Irmão, às vezes Deus permite certas coisas acontecerem em nossas vidas. É uma perseguição, alguma coisa. Por quê? Para nos tirar da zona de conforto. Porque às vezes nós nos esquecemos do que o Senhor prometeu. Deus tinha a terra. Olha o que ele diz, vamos ler de novo. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu. E quando eles começaram a enfrentar a dificuldade, o que eles fizeram? Eles começaram a clamar, começaram a se lembrar do que Deus tinha lhe prometido. E diz aqui: tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Está vendo, gente? Então, significa que Deus tinha uma terra melhor para eles do que a terra do Egito. A terra do Egito, o Egito não era lugar deles. O Egito para nós hoje representa o mundo com suas paixões, o mundo com seus desejos desenfreados, o mundo que jaz no maligno, segundo a própria palavra de Deus. Mas enquanto eles estavam razoavelmente, num período razoável lá no Egito, o que eles fizeram? Se esqueceram que Deus tinha feito a promessa a Abraão, Deus tinha feito a promessa para Isaac, e essa promessa se estendia a eles e a todos nós nos dias de hoje. Com a luta, com a dificuldade, eles começaram então a clamar, se lembrando que Deus tinha prometido. Meu irmão, talvez Deus esteja permitindo uma situação na sua vida para você começar a clamar. Clamar. Aquele povo precisava viver o quê? Dias melhores. Porque até então os dias que eles estavam vivendo eram dias de escravidão. Eles estavam escravizados. Eles estavam dominados por Faraó. Eles estavam dominados pelo jugo da escravidão. Mas quando então vem aquela perseguição, eles começam a clamar. E o clamor chega a Deus, e Deus desce e visita aquele povo. E aí começa o plano da salvação do povo de Israel. Deus levanta Moisés, e Moisés, você já conhece a história, ele consegue libertar todo o povo de Israel, atravessa todo aquele deserto, 40 anos de peregrinação. Moisés morre, Josué assume e introduz o povo na terra prometida. Aí sim eles estavam na terra da promessa, eles passaram a viver dias melhores. Eu quero dizer para você nessa manhã, meu querido, minha querida, que você não pode se esquecer do que Deus prometeu. Você não pode se esquecer daquilo que a palavra de Deus diz. Meu irmão, seja na bonança, seja na perseguição, seja na luta, seja na dor, lembre-se sempre do que Deus diz na palavra dele. Irmão, eu faço uma pergunta para vocês aqui nesta manhã. Se Israel não tivesse sido incomodado por aquela perseguição, eles teriam saído do Egito? Sim ou não? Não. Irmão, Deus está incomodando você. Deus está incomodando você para você sair do seu Egito. Talvez o seu Egito é um pecado que te prende. Você é viciado naquilo. O diabo está te cirandando naquilo. E Deus está te incomodando. Pastor prega usado pelo Espírito Santo. E às vezes você diz assim: será que esse homem conhece a minha vida? Não, irmão, quem conhece é Deus.
Ele conhece até os seus pensamentos e as intenções do seu coração. Ele sabe de tudo. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Tudo Deus sabe, tudo Deus vê. Então ninguém aqui conhece a sua vida, mas Deus conhece. Quem esteve aqui sexta-feira na reunião da manhã, na parte da manhã, vocês viram o que Deus fez aqui? Eu estava aqui pregando, irmão, e um certo momento, eu olhei e vi uma senhorinha sentada, não sei nem se ela está aqui hoje. Ela está aqui hoje? Não sei nem se está. Ela estava sentada lá no cantinho. E eu olhei e disse assim, a senhora aí. Ela disse, vem aqui. Deus está lhe dando a vitória agora, minha filha. A mulher sai de lá chorando copiosamente, em pranto. Era a primeira vez que ela estava na igreja. Eu disse, olha, Deus está mudando a sua história hoje. Ela subiu aqui, me deu um abraço, chorava de desespero mesmo, aquele choro de desespero. E ela disse, olha, eu não tenho nada em casa para dar de comer para a minha família. Eu vim aqui no mercado para pedir. Eu não tenho nada. Falei, filha, mas Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Aí eu coloquei a mão sobre ela, fiz uma oração, ela caiu aqui, passou mal com o espírito maligno. Libertei. Falei, olha, a partir de hoje sua vida vai mudar. E eu falei diante do pessoal, perguntando para ela assim, filha, você me conhece? Não, não te conheço. Eu te conheço? Não. Eu sou a primeira vez que eu estou aqui. Falei, mas Deus te conhece. Eu disse para ela, quando a senhora sair, não vai embora não, que eu vou lhe dar uma ajuda para a senhora fazer uma cesta básica para a senhora. Irmão, eu nunca vi aquela mulher na minha frente. Nunca vi. Mas Deus conhece. O Egito dela era essa miséria que ela estava vivendo. Talvez o seu Egito seja diferente. Você está vivendo um Egito, Deus está te incomodando, falando com você, e você não quer deixar o seu Egito. Você não quer deixar aquela vida pregressa, aquela vida errada, aquela vida de pecado, de desobediência. Deus permitiu o povo de Israel ser incomodado, para que eles se lembrassem da promessa que eles tinham para sair do Egito. Meu irmão, até quando você vai ficar resistindo a Deus? Deus está falando com você, Deus está te alertando, Ele quer que você viva dias melhores. O que Deus tinha para Israel em Canaã era muito maior e melhor do que eles tinham provado no Egito. Oh, meu irmão, o que Deus tem para você na presença dEle é muito maior e melhor do que o mundo te oferece. Abra o seu coração, abandone o seu Egito hoje. Se apegue à promessa do Senhor. Como eu disse no início desta reunião, Davi disse, porque a sua graça é melhor do que a vida. O que você está esperando, meu irmão? Tem uma graça de Deus para você, que é melhor do que a vida que você tem no mundo, que é melhor do que qualquer prazer deste mundo. Pare com esse negócio. Satanás está falando no seu ouvido, como ele falou para Eva, tentando convencê-la a pecar contra Deus. Porque Satanás trabalha com convencimento. Ele usa seus argumentos para que a pessoa fique onde ela está, não tome decisões para mudar, não procura se esforçar para sair daquela condição que ela se encontra. Irmão, Deus tinha dias melhores para aquele povo. E Deus tem dias melhores para você. Por isso que nessa virada de semestre, nós estaremos clamando por dias melhores. E a base da nossa oração será as promessas do Senhor para as nossas vidas. Por que Deus ouviu o clamor daquele povo? Por que Deus desceu e visitou aquele povo? Por que Deus fez um plano para tirá-los do Egito, irmãos? Ah, porque aquele povo era bonitinho, o outro era feio. Não, nada disso.
Porque aquele povo tinha promessa de Deus. E você tem promessa de Deus para a sua vida também. Você tem promessa de Deus para o seu casamento. Você tem promessas de Deus para a sua vida financeira. Você tem promessas de Deus para todas as áreas da sua vida. Deus tem promessas para você. Agora, quantas vezes Deus te incomodou com a palavra? Às vezes num hino que você cantou aquele hino, você cantou aquela canção. Quando começamos a cantar uma canção aqui na igreja, você se sentiu incomodado por Deus, tocado. Deus falou com você através do louvor. Deus falou com você através daquela palavra. Mas você não deixou o seu Egito. Lembra da promessa. Lembra da promessa. Se você se lembrar da promessa e começar a clamar, você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Porque a palavra de Deus diz, Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É o que você tem que trazer à memória. São as promessas do Senhor para a tua vida. Não importa o que você passou até hoje. Não importa o que você viveu até chegar aqui. Deus tem dias melhores para você. Deus tem dias melhores. A palavra de Deus diz que a glória da última casa será maior que a primeira. Essa palavra fala a respeito da construção do templo. O primeiro templo havia sido destruído. E eles então construiriam um novo templo. Um novo templo para Deus. E esse templo representa cada um de nós. A Bíblia diz que eu e você somos morada do Espírito Santo. Somos templos de Deus. Amém? Talvez o pecado tenha destruído você. Tenha destruído seus sonhos, seus projetos. Tenha destruído tanta coisa boa que você idealizou para a sua vida. Mas eu quero dizer que Deus está construindo você de novo. Você é o novo templo que Deus está construindo para a glória dEle. E a glória dEle na sua vida será maior do que a primeira. E o teu último estado será melhor do que o que você já viveu. Você vai viver dias melhores em nome de Jesus. Eu declaro isso como ministro da palavra do Senhor para a sua vida. Saia do seu Egito. Saia do seu Egito. Se apegue à promessa do Senhor para a tua vida. Saia do seu Egito. Saia do seu Egito. Eu repito, não te conheço, não sei da sua história, porque cada um aqui tem uma história. Cada um tem. Eu tenho a minha história. Você também tem a sua história. Existe algo por trás da sua vida, algo grande. Uma história que dá para escrever um livro em mais de 200 páginas. Você está aqui e não há um vazio para trás de você, não. Atrás de você existe um passado. O passado que remete a uma história que fez você chegar até aqui hoje. E ainda que esse passado não tenha sido como você planejou para a sua vida, nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos deixar que o passado anule o nosso presente e o nosso futuro. Deus tem um futuro brilhante para você. O momento que Israel estava vivendo era um momento de escravidão. Era um momento que eles estavam totalmente escravizados pelo inimigo.
A situação tornou-se tão grave, para você ter ideia, que, num dado momento, Faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino. As parteiras vinham, elas tinham a missão de fazer o parto, de observar o sexo da criança. Se fosse menino, elas tinham que tirar a vida da criança. Mas existiam parteiras boas. E quando elas chegavam, elas mudavam de ideia e não matavam as crianças. Tem muita gente boa ainda nesse mundo, pessoal. Aqui eu abro um parênteses. Você que trabalha de funcionário, seu patrão te manda fazer coisa errada, não faz não. O patrão delas era Faraó. Mandou elas fazerem, tirar a vida. Elas não fizeram isso não. Não importa se é cristão na igreja ou se é cristão em casa. Porque a quem Deus abençoa, não é esse que está aqui. Esse que está aqui é o que você preparou para se apresentar. O que Deus abençoa, o que você é quando ninguém está vendo. É esse que Deus abençoa. É o que você é quando ninguém está vendo. É o que você é quando você está no seu trabalho. É o que você é quando você está na sua casa. É o que você é quando você está sozinho. É esse que Deus abençoa. Você acha que Deus abençoe esse que está aqui, esse Camilo que está aqui? Porque eu me preparei para estar aqui. Mas o que Deus abençoa não é esse. É o Camilo que está dentro de casa. É o Camilo que quando está sozinho, como é a vida dele? É esse que Deus abençoa. Então é necessário, me perdoe essa expressão, tirar as maquiagens. No passado, quando eles fabricavam vasos, alguns vasos saíam depois quando eles tiravam do forno, alguns saíam rachados, com algumas trincados. E o oleiro, então, para não perder aquele vaso, o que o oleiro fazia? Passava um barro por cima daquelas rachaduras, maquiando, e vendia o vaso daquele jeito. Quem olhava, dizia que o vaso estava bom, mas o vaso estava rachado. Talvez quem olha para você, não sabe como você está por dentro. Talvez quem olha para você, não sabe como é que você tem vivido. Então hoje é o dia de chegarmos diante do Senhor e tirarmos as nossas maquiagens. E dizer: Deus, se for preciso, se for necessário, me quebra, mas me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo em tuas mãos, para a honra e para a glória do Senhor. Existem coisas que nós não podemos fazer, mas Deus diz: o que não podes fazer, eu farei. Então que hoje você possa deixar esse rio de Deus passar no seu coração, para viver uma vida não de um escravo, porque desde o ventre da sua mãe, Deus te escolheu como filho. Amém? Pode ter certeza disso.